de Deus, segundo ela própria, né? Segundo o que vem sobre a meditação quando começa o culto, né? Quando Deus começa a falar, né? E hoje Deus tem falado sobre o amor, né? Amém. O amor, Aleluia. né? Deus tem falado sobre voltar aos pés dele, né? Às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou voltar aos pés de Deus, né? Se eu já estou dentro da igreja. Não é dessa forma? Jesus fala. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso pé, o nosso coração não está firmado, né? Para que o nosso coração esteja firmado diante de Deus, nós precisamos, vamos dizer, muitas vezes o Senhor me instruiu dessa forma. Foi dessa forma que eu conheci a graça de Deus. No começo, eu era como um menino para Deus. Eu ia para uma igreja, se eu chegasse dentro daquela igreja, se eu tomasse um chicote, eu falava, eu não vou mais. Se eu tomasse uma palavra dura, eu falava, eu não vou entrar mais nessa igreja. E várias vezes aconteceu isso comigo no Brasil. Eu não gostava de chicote. Eu me magoava. Eu me ofendia com aquilo. E tudo que às vezes os pastores vinham pregar, eu achava que tudo era para mim. Tudo eu catava para mim. Mas não era para mim. Misericórdia. A gente cata a palavra de Deus somente os pedaços que servem para a gente. Você não queira, dentro de uma igreja, você catar tudo para você. Você tem que saber aquilo que serve para você poder ser abençoado, né? Se você catar tudo, fica difícil, não é verdade? Então, Deus, ele quer trabalhar nas nossas vidas. Hoje o pastor Luiz estava falando de amor. Se nós analisarmos a palavra no começo, fala de amor, né? Mas fala assim também para a gente não ser como uma criança constante. Não é verdade? Às vezes, qualquer coisa a gente se magoa, não é? Qualquer coisa dói, não é? Se vem uma palavra dura, ou se o pastor vai lá e dá uma puxadinha na orelha, a gente dói e fala assim, hoje eu não vou na igreja. Ficou uma semana sem ir, né? Então é dessa forma. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós agimos como um servo, como uma serva, né? Se tudo na nossa vida a gente ser um dodói, como que nós vamos chegar diante da presença de Deus, ser um homem e uma mulher madura cristão? Não é verdade? Então qualquer coisa vai nos derrubar, né? É a mesma coisa. Se vir um vento forte dentro da sua casa, se derrubar a sua casa, você vai continuar a deixá-la no chão? Não vai, né? Vai, gente? Você vai o quê? Fazer o quê? Levantar a construção dela de novo, não é? Por quê? Porque você tem amor por aquele lugar que Deus te deu. Aquele terreno, aquela casa que é sua, pertence a você, não é verdade? Não é? A graça de Deus também é assim. Se você for um menininho constante, se tudo na graça de Deus te magoar, tudo te ofender, você não vai ter estrutura para ser um homem, uma mulher de Deus. Você não vai ter estrutura para buscar o Senhor. Se seu dirigente te corrigir,
dentro da casa do Senhor e você ficar magoado quando fala, não vou ouvir mais. Aquela dirigente fala demais, olha a boca dela, né? Não vou ouvir mais. Então você é uma criança. Você não tem estrutura. Você não está sabendo amar. Né? Você não está sabendo a ser um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Concorda? A palavra de Deus, ela não só tem mel, ela tem fel, ela tem chicote, ela tem puxão de orelha. Mas não porque Deus não ama a gente, é porque Ele ama. Ele nos ama, então por isso que Ele corrige. E muitas vezes, a própria mulher, o próprio homem de Deus, ele não quer entender o que Deus tem pra gente. Não é? Muitas vezes uma palavra dura não dói. Dói, não dói? E às vezes a gente anda naquela teimosia, não é? Nós só para de ser teimoso quando Deus vem dar um break na gente, não é dessa forma? Acontece alguma coisa na nossa vida pela nossa teimosia. Acontece alguma coisa na nossa vida porque a gente não deu crédito para a palavra. Nós estamos brincando com Deus, brincando com o Espírito Santo. E Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente seja um verdadeiro, uma verdadeira, um homem de Deus. Deus quer que cada um venha dar fruto. Que cada um venha se fortificar para poder operar, para poder trabalhar para o Senhor. Se tudo nós se doermos, nós não vamos à frente diante da presença de Deus. Né? O caminho de Deus é espinhoso. Tem bênçãos, tem provas, tem lutas, tribulações, problemas. Não é um mar de rosa o caminho de Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou entrar para Deus, vai ser um mar de rosa na minha vida.